amiga, eu tô fazendo mais vídeo. E hoje eu tô aqui na rede, vou tentar dar uma cambalhota e voar. E cair no chão e fazer igual do Homem-Aranha. E voar, dar um mortal e dar uma cambalhota. Assim, ó. 1, 2, 3 e... Caraca, agora é a vez da Júlia. Vem, Júlia. Vem lá, vem. Vai. Vai. Entra na rede. 1, 2, 3. E... Já vai! Vai!